Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa força aí na humildade, na moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui também, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, beleza, gente? Tem muita gente assistindo os vídeos aqui, esquecendo de se inscrever. Então reforça aí, dessa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição e reforça seu like no vídeo desse domingão hoje. Dia de jogo, né? Dia de decisão contra a equipe do Bahia. Hoje o Vasco enfrenta a equipe do Bahia às 16 horas com transmissão aqui no canal. Se liga aí no pré-jogo, jogo e pós-jogo hoje aqui no canal. Realmente um dia muito importante para o mundo vascaíno, para o mundo do torcedor vascaíno, porque o Grêmio ontem perdeu um empate do Vasco hoje. Enfim, já basta para o Vasco ultrapassar a equipe do Grêmio, mas em caso de vitória, eu acredito na vitória do Vasco hoje aqui contra a equipe do Bahia, o Vasco pega um elevador e pode chegar à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Você que acredita na vitória do Vasco hoje, você que acredita, sobe o like e reforça aqui embaixo a tua inscrição. Para o jogo dessa noite, o técnico Fernando Diniz relacionou os seguintes jogadores: Andrés Gomes, é um bom reforço para o jogo de hoje, né? Barros, Cuesta, outro reforço, David Fusato, GB, Hugo Moura, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes e Verrete. Esses são os convocados para o jogo dessa noite contra a equipe do Bahia. E aí você vai falar: Eduardo, mas qual o provável Vasco para o jogo dessa noite? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, baita de um reforço, lateral de seleção. A zaga com Cuesta e Robert Renan, lateral esquerdo é o Lucas Piton. Meio campo conta com Barros, Hugo Moura ou Tietê, vamos falar já sobre Tietê aqui. Matheus França no meio campo ou David, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Esse é o provável Vasco para o jogo dessa noite. Eu começo aqui falando do Tietê. Na minha opinião, não dá mais. Com todo respeito ao profissional, jogador. Não dá mais para o Tietê, como profissional, entrar em campo como super titular com a camisa do Vasco. Ah, Eduardo, mas é o ser humano... Não. De repente no banco de reserva, um jogador experiente, mas como super titular, como ele vem sendo, né, escalado no time, o técnico Fernando Diniz vem bancando, né, o Tietê no time titular, Fernando Diniz, com todo respeito, mas eu, Eduardo Ferrari, não concordo. É um jogador que está muito abaixo, é um jogador abaixo da média, já deu o que tinha que dar, de repente no segundo tempo pode ajudar, assim como o Pablo Verrete também, que é jogador importante para o Vasco, jogador que foi importante nos últimos 3 anos para o Vasco, mas como titular hoje não dá. Vitor Luiz, do exemplo, jogo passado. Por que o Leandrinho não começou jogando? Jogo de hoje não é para Tietê, é para Hugo Moura, sim, na minha opinião, e Barros, na volância. Meio campo, eu não arriscaria o Matheus França. Eu arriscaria um Guilherme Estrela, que sequer foi relacionado para o jogo, e é uma baita de uma solução para esse meio campo, hein? Eu reclamo muito aqui, pode ser Fernando Diniz, pode ser Luxemburgo, pode ser o melhor técnico, o Guardiola. A nossa base ela é firme, ela é forte, ela resolve. Tá aí o Rayan mais uma vez, mais um da nossa base. Abrir mão de um camisa 10, nível estrela da nossa base, para colocar Matheus França, tomara que ele cale minha boca hoje, que ele faça um grande jogo jogando na posição dele. Mas não é sobre isso. É sobre, eu não tenho Coutinho, que é meu principal jogador, que é o meu camisa 10, é o principal camisa 10 do Brasil, é o Coutinho na minha opinião. O Vasco perdeu esse jogador pro jogo de hoje, suspenso. Daí eu abro mão do camisa 10 do sub-20 da minha base. Um jogador que é convocado para a seleção brasileira. Não vou entender. Aliás, nem quero entender. Para falar a real para vocês aqui. Então, um Vasco com alguns reforços, repetindo aqui, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta que volta para a zaga, Andrés Gomes, né, volta ali para o ataque, e o Vasco realmente passando aí recebendo, na verdade, alguns reforços para esse jogo de um Bahia forte, né, de um Bahia forte em Salvador, de um campo ruim, tá? O campo lá tá muito ruim, hein? Então os jogadores precisam ficar atentos, ligado, porque o campo lá, gente do céu, tudo esburacado, o campo realmente horroroso.
E o Vasco vai jogar nesse campo hoje. Ah, Dada, é ruim para os dois lados? Não. Quando o clube está acostumado a jogar num gramado ruim como é o Bahia, então facilita a vida do Bahia, não do Vasco. Porque o gramado do Vasco tinha lá as manchas, mas não era esburacado. Diferente lá de Salvador. Gramado todo esburacado. Então vai dificultar muito mais a vida do Vasco. Assim como dificultou a vida dos adversários do Bahia lá dentro, né, do estádio do Bahia, né, da Arena em Salvador. Então, vamos aguardar o jogo com muita ansiedade de um Bahia que vou passar aqui para vocês a provável escalação do Bahia também. Ronaldo no gol, Gilberto, ex-Vasco, na lateral direita, Canu e Ramos na zaga, Luciano Bujuba, bom lateral esquerdo, né, na equipe do Bahia, Michel Araújo ou Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga, William José no ataque, técnico Rogério Ceni, tá certo? Então, eu acho que dá para vencer o Bahia, o Vasco jogar firme, jogar sério, porque o Vasco está numa crescente, independente dos últimos resultados, o Vasco está numa crescente na temporada com o técnico Fernando Diniz. Estou falando de temporada, não estou fazendo um corte dos últimos 4 jogos, não. Então dá para fazer um corte dos últimos 15 jogos. Aí o Vasco venceu 9, empatou 3 e perdeu 4. Né? Então, se for fazer corte por corte, não vai. No meu mundo não funciona. Você fala, não, viemos de 4 derrotas, temos que recuperar. Beleza. Agora, não, vou fazer o recorte aqui dos últimos 4 jogos. É mole, pô. É mole. Não vem pra cima de mim com essa falácia que não funciona. Tá, vamos falar aqui sobre venda, uma venda histórica do Vasco, que é o Rayan, porque além do Barcelona, Bayern de Munique, né, Milan, Fiorentina, entre outras equipes estão interessadas no jovem jogador do Vasco. Então assim, gente, esse menino, Rayan, quero mandar um abraço para a mãe dele aqui, para ele, é um menino realmente que vale ouro. Será, sem dúvida nenhuma, a maior venda da história do Vasco. Sabe? Então, ele assinou um contrato de extensão de contrato com o Vasco até o fim de 2028, até dezembro de 2028. Né? E aí eu estou falando aqui de 300 milhões de euros. Quem quiser comprar o Rayan vai ter que desembolsar um valor histórico. Né? O Vasco precisa realmente receber um valor histórico para mudar a história do Vasco no cenário nacional e mundial. Porque o Vasco é um clube mundialmente conhecido. Ah, Eduardo, a questão envolvendo o SAF também, primeiro é pensar num dia de cada vez. Né? Hoje, primeiro, vamos pensar na venda do nosso Rayan, que é da nossa base, que é um jogador, é o principal atacante do Brasil hoje, em atividade. Ah, temos outros aí, mas hoje jogando no Campeonato Brasileiro, se não o principal, dos principais. Menino com muita força, com muita habilidade, velocidade. É um jogador realmente que vai estar ajudando o Vasco e pode ajudar até a seleção brasileira. O nosso Rayan. Depois, o Vasco precisa, né, fazer um recorte e focar na venda da SAF. Ah, mas a Crefisa já está dentro do Vasco. A Crefisa hoje já tem um contrato de trabalho com o Vasco. Todos sabem aqui que é a questão da Crefisa patrocinando os esportes amadores do Vasco. Tá? Assinou o contrato, para mim, na minha opinião, histórico. 5 milhões de reais para basquete, para remo, piscina de São Januário. Gente, o Vasco é gigante. O Vasco não é só campo, não. Temos um colégio dentro de São Januário. Temos um clube para amar e cuidar. Então a Crefisa já assinou um contrato com o Vasco. E o Vasco tem outras frentes além do futebol. Eu vejo muita gente falando do Vasco como se fosse um clubeco de esquina. E não é não, hein? O Vasco não tem só campo, não. Ah, Eduardo, mas o campo é o carro-chefe. Beleza. Só que o Vasco tem remo, tem basquete, tem vôlei, tem futsal, tem natação, tem escola dentro de São Januário. A história do Vasco tem que ser estudada nas escolas. Então pensar em Clube de Regatas Vasco da Gama é pensar num todo. A galera da Barreira do Vasco ali também, que precisa de cuidados. Então, quando eu falo de Vasco aqui, eu vou muito além. Que poucos, infelizmente falo isso aqui, poucos conhecem a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não sei se vocês concordam comigo. Peço aqui embaixo o seu comentário. Peço aqui embaixo a sua inscrição também. Você que concorda comigo aqui, concorda com o Ferrari. Para encerrar, quero falar da campanha do canal. É a campanha desse Pix aqui que está passando para vocês. É eduvasco 199798@gmail.com. Para você que ainda não... Pô, Eduardo, eu ainda não contribuí com o canal Vasco Connection. Como é que eu faço para contribuir? Tá aqui, ó. eduvasco
199798@gmail.com. Além de estar contribuindo com o canal, você vai estar contribuindo com o recomeço do Eduardo Ferrari aqui também no canal Vasco Connection, independente do valor. E teremos sorteios importantes, como camisas do Vasco e tour em São Januário, tá? Para a galera que estiver, obviamente, contribuindo aqui no Pix do canal Vasco Connection, tá? Transmissões, jogo de hoje contra o Bahia, tudo, ó, Pix aqui, ó, na tela. Edu Vasco, 199798@gmail.com, beleza? Então, é isso. Volto a qualquer momento hoje com jogo, pós-jogo, enfim, tudo aqui no canal sobre Vasco da Gama e Bahia, tá certo? Então, reforça a inscrição, reforça o like, vamos pra cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínos.